Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 17. Colossenses 3, 12 a 17, o texto no qual se baseia a palavra de Deus nessa noite. A palavra que Deus tem para nosso coração. Colossenses 3, 12 em diante diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Senhor, obrigado por tudo que já pudemos fazer neste culto para honrar o teu nome. Queremos agora, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Tua palavra já foi lida, ela é viva, ela é poderosa, que ela possa, de fato, prosperar pelo culto, pela gratidão. Então a gente tem sempre enfatizado esse assunto. E um dos pilares sobre os quais a igreja fiel, a igreja que é saudável, que ela é edificada, é o culto que essa igreja presta a Deus. E esse é um assunto de extrema importância nesses dias, irmãos, que nós vivemos. Tem chamado muito a minha atenção, e eu volto constantemente a esse assunto, né? Porque na verdade a igreja do Senhor, a igreja chamada evangélica ou cristã, tem sido desprezada, atacada, humilhada perante o mundo. E isso por culpa da própria igreja. Mas não se assuste, porque isso não é novo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, versículo 24, ele diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então a coisa já vem acontecido na igreja há um tempo. Porque na maioria das vezes, irmãos, uma parte significativa da igreja dos nossos dias tem envergonhado a Senhor Jesus pelo tipo de culto que tem pretensamente prestado a Deus. E por isso não é de admirar que o mundo zombe da igreja, zombe dos crentes, zombe da maneira dos crentes adorarem, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos blasfemando, né, o nome de Deus, deixando que os gentios blasfemem o nome de Deus, pela maneira como nós honramos a Deus e prestamos o culto a Deus. Somos os culpados, temos que admitir. E o momento é de arrepender, o momento é de confessar, de ouvir aquilo que Deus já tem falado e falou a Israel, e que foi citado aqui há pouco pelo presbítero Rômulo, Isaías 29, 13, e que foi repetido por Jesus em Mateus 15, 8 e 9, quando Jesus disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim,
e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Deus condena esse culto e condenou, e Jesus condenou no seu tempo. Por isso, irmãos, quando a gente ouve isso, isso deveria causar em nós temor, tremor, diante deste Deus Santo. E Deus está falando com você. Deus está falando com a igreja. Por isso nós não podemos ser indiferentes à voz de Deus. Porque cada vez que nós abrimos esta palavra e somos fiéis na exposição dela, é Deus falando, essa é a palavra de Deus. Então, uma das áreas em que nós devemos e precisamos edificar uns aos outros é no tipo de culto que nós estamos prestando a Deus, como igreja, como corpo de Cristo reunido no mesmo lugar. Quando você vê a história bíblica, desde que Deus tirou o seu povo lá do Egito, Ele prescreveu em todo o Antigo Testamento a maneira correta, como Ele queria que o povo de Israel o adorasse. Quando você lê os profetas, você vê a grande ênfase que os profetas davam a esse assunto, a importância que eles davam ao culto, e sempre condenaram qualquer tipo de culto que não fosse aquele prescrito por Deus. E a infidelidade, irmãos, nessa área, era tida como adultério espiritual. Uma traição do povo ao seu Deus. E a consequência é que o povo sofria as consequências desse pecado. E uma das razões que o povo foi exilado na Babilônia foi porque ele não estava prestando um culto a Deus conforme o determinado pelo Senhor. Então, o propósito aqui, irmãos, é que nós possamos ver qual é o culto que nós devemos prestar a Deus. E precisamos ser honestos conosco mesmo e diante de Deus, para analisar se de fato nós temos prestado a Deus um culto verdadeiro, um culto sincero, a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Porque disso depende a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a igreja. Depende a bênção de Deus sobre a vida da própria sociedade humana, onde a igreja é chamada a atuar e testemunhar do poder de Deus. Precisamos então, irmãos, nos preparar e pensar nisso. Porque a liturgia, ou seja, a ordem do culto, o conteúdo do culto, é o serviço que nós prestamos a Deus. Culto é serviço. Às vezes você está empenhado em fazer tanta coisa por Deus e você esquece que o serviço principal que nós prestamos a Deus é o nosso culto. Olha lá o nosso irmão Fabrício, diretamente dos Estados Unidos. Culto lá é chamado o quê? Serviço. É isso? Nós aqui acostumamos com culto, né? Mas é o serviço que nós prestamos a Deus, o mais sublime, o mais importante, aquele que Deus requer de nós. Você pode fazer muitas coisas, e é importante fazer. Somos uma igreja, temos muitas atividades, mas o serviço principal que a igreja pode fazer a Deus é o culto que ele presta a Deus. Mas acontece que esse culto, ele está de tal maneira limitado por Deus, por aquilo que ele prescreve na Escritura. Por isso, um pastor ou um líder de igreja, ele não tem a liberdade para inventar novidades no culto, na liturgia, com a finalidade de tentar atrair pessoas para o seu culto. Não tem essa liberdade. E talvez, irmãos, esse seja o pecado mais grave dos nossos cultos nesses dias,
Porque cria-se muita atração gospel, né? Essa palavra tornou muito popular, com cantores famosos que vêm vender as suas músicas, mostrar o seu trabalho, ou pregadores de renome, e até mesmo fazedores de milagres, ou alguns animadores de auditório, são chamados para um pretenso culto a Deus, com a finalidade de encher um templo. E as coisas que estão por trás disso, os irmãos conhecem muito bem. Há sempre uma desculpa piedosa para esse tipo de comportamento não bíblico. Portanto, irmãos, precisamos estar alertas. Precisamos estar alertas. Porque nem todo culto evangélico é culto verdadeiro a Deus. É duro falar isso. É uma coisa séria falar isso. Mas quantas pessoas enganadas, pensando que estão prestando culto a Deus, que estão adorando a Deus, na verdade não estão. Porque aquilo que está sendo feito não é aquilo que a palavra de Deus determina. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para não sermos engolidos por este mundo. Porque muitas vezes acha que o culto que agrada a Deus é o culto festivo, né? Que as pessoas estão com liberdade para fazer tudo. Mas não são essas atrações mundanas que agradam a Deus, tenho certeza disso. Portanto, vamos ver aqui, nessa noite, pelo menos 3 aspectos que a Escritura prescreve sobre o culto a Deus. Em primeiro lugar, o culto é para a glória de Deus. Ele é dirigido unicamente a Deus. Não é dirigido aos presbíteros, aos pastores que estão aqui à frente, mas é a Deus. O seu objetivo é glorificar o nome de Deus na sua soberania, na sua majestade, no seu poder, na sua graça, na salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus. Tudo vem dele e é para Ele. Nada é para nós. Por isso o adorador precisa estar ciente de que ele está na presença de Deus Todo-Poderoso. Você tem essa noção de que você está agora sentado aqui, não apenas diante do pastor, dos presbíteros, mas você está diante do Deus Criador, que veio para receber a sua adoração. Isso é tremendo, irmãos. Isso é grandioso demais. Não cabe na nossa cabeça. Mas você pode crer nisso, pela fé. Deus está presente quando o seu povo está adorando verdadeiramente. Isso deve criar em nós um senso de temor e tremor pela santidade de Deus, pela presença de Deus no nosso meio. Porque a adoração, irmãos, não pode ser para pessoas que já morreram, como santos católicos, ou para anjos, ou para espíritos, mas é apenas para o Deus Criador, que está presente no meio do seu povo. Porque, infelizmente, irmãos, muitos cultos hoje são réplicas de shows do mundo. Veio alguma coisa acontecer no mundo, vão replicar aqui dentro, porque vamos atrair muita gente. Luzes, fumaças, efeitos especiais, pessoas cultuando os seus ídolos que estão lá no palco. Como diz a palavra do mundo, né? Tietando aquelas pessoas que estão ali à frente. Por isso, irmãos, ao analisar um culto, não confunda o seu gosto pessoal com o gosto de Deus, com a determinação de Deus. Não tenha tanta certeza
de que Deus gosta do que você gosta, que Deus gosta da música que você gosta. Não tem essa certeza, porque são diversos adoradores. E se Deus colocou você numa igreja onde o culto é culto a Deus verdadeiro, onde o nome do Senhor é exaltado, onde a graça de Deus se manifesta, lembre-se que foi Deus que te colocou ali para servi-lo, para adorá-lo, para prestar culto. Portanto, se submeta à liturgia desse culto, ao pregador que está pregando a palavra. Porque o contrário disso, irmãos, e acontece hoje muito, é que as pessoas estão escolhendo a igreja que mais lhe agrada, sem ver se essa igreja está sendo fiel, se o culto realmente é um culto a Deus. A me agradou, então ali que eu vou ficar, eu me senti bem ali, eu vou ficar. Não somos nós que escolhemos, é Deus quem nos chama para servi-lo, não para sermos servidos. O culto não é para que nós sejamos servidos dentro dos nossos desejos, mas é para servir a Deus, somente a Ele deve ser adorado, irmãos. Portanto, o culto é para a glória de Deus. Mas um detalhe, esse Deus que é cultuado, Ele é santo. Ele é completamente santo. A Bíblia chama de santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 vai dizer: guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer adoração de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Irmãos, como os crentes hoje perderam a noção da santidade, da reverência, do respeito para com o lugar de adoração. É certo que dentro da teologia reformada não tem lugar santo, porque santos somos nós, santo é o povo de Deus. Mas há lugares que se tornam santos quando o povo de Deus está ali adorando o Deus santo. Esse templo, ele não tem nada de santo, a sua construção. Mas nesse momento em que nós estamos aqui, e somos o povo eleito, escolhido por Deus, separado, esse lugar se torna um lugar santo, da habitação de Deus, e Deus está presente, o Deus santo. Isso deveria causar um tremor na gente, porque é demais, gente. É demais. Deus é adorado pelo seu povo. Mas, irmãos, não é para tristeza e vergonha nossa a falta de temor e referência que vemos nos templos evangélicos. Hoje é de arrepiar até os incrédulos. Homens e mulheres que vão para o culto, como se estivesse indo para um botequim, uma praia, para um jogo de futebol, alguns até vestido nada, ou vestindo até a camisa de time de futebol. Precisamos parar e pensar, irmãos. Quando a gente vem para um culto, nosso culto começa lá em casa. Quando a gente se prepara para vir para o culto. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E você vai todo alegre, feliz, preparar para vir, para se encontrar com os irmãos, para que esse lugar seja santo, na presença de um Deus santo.
Que coisa maravilhosa, irmãos. Pensar que o culto a Deus tem se transformado em um espetáculo mundano. E as pessoas entram e saem do culto como se estivesse passeando dentro da sua própria casa. E a gente fica pensando, será que essas pessoas ainda nunca leram a Bíblia sobre a santidade de Deus e o temor que lhe é devido? Lembre-se quando Deus chamou Moisés e falou com ele através de uma sarça ardente lá no deserto, aquela sarça que ardia e não se consumia. Moisés disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. É assim. Deus está presente, a terra é santa, o lugar é santo. Não pelo lugar em si, mas pela presença do Deus Santo. Lugar de adoração, seja ele aonde for, é especial. Ele se torna santo, porque ali o Deus Santo se reúne com o seu povo santo, escolhido, separado, para estar na presença dele. E segundo o Salmo 16:11, na presença do Senhor, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Que lugar melhor para estar, irmãos, do que num culto, na presença do Senhor, onde as bênçãos do Senhor são derramadas sobre o seu povo, onde Deus é reconhecido na sua majestade, na sua santidade, onde tudo é feito para a glória dele, para honrá-lo. Uma outra praga, que invadiu o culto moderno é o uso do celular durante os cultos, Crentes brincando com o aparelho, esse aparelho fantástico, que hoje faz parte da nossa vida e não conseguimos viver sem ele, mas não é para ser usado no culto. Por isso que quando começa o culto aqui, quem está aqui na frente, primeiramente o Abraão fala: desliga seu celular aí, põe de maneira que ele não te perturbe. Mas a gente está vendo isso, irmãos. Que coisa! E eu fico abismado. De vez em quando a gente vê a pessoa está lá cantando, está lá no céu, olho fechado, mão levantada, toca o telefone que sai correndo para atender. O que é isso? O pastor está falando, está pregando. A pessoa pega o telefone e sai. Algumas vezes é importante, mas será que sempre é assim? Será que sempre precisamos? Que isso? Ou Deus está falando ou não está, Ou eu estou adorando ou não estou, Então é preciso, irmãos, atentar para essas coisas, esses detalhes. Nós estamos ansiando e o mundo está ansiando por um derramamento do Espírito Santo de Deus. Vocês viram aquilo que aconteceu nos Estados Unidos agora, na universidade lá, espalhou pelo mundo. E o mundo está querendo se mover de Deus e nós precisamos, porque a coisa está ficando cada dia mais confusa. E a igreja precisa desse mover do Espírito, mas como o Espírito vai se mover? Se é coisa que nós precisamos prestar a Deus, o culto não está sendo correto. Culto, lembre-se, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Mas um terceiro e último ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que o culto é a Deus, somente a Ele, para a glória dEle, e Ele é santo. Mas o terceiro ponto é que o culto
Ele tem que ser pela mediação única de Jesus Cristo. Não tem outro mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. No nosso país, nós estamos a adoração de imagens de santos e as pretensas adoração de Deus por meio de santos. É algo comum, corriqueiro, que nem nos choca ninguém. Mas essa prática é veementemente condenada por Deus lá no Antigo Testamento. Basta citar o primeiro e o segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de que há em cima do céu, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes prestará culto. E quanta gente, irmãos, adorando imagens, que não falam, não andam, não pode fazer nada. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 19 e 20, ele faz uma advertência muito séria. Ele diz: o que eu quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ou consagrado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Sério? E a idolatria, seja ela explícita, ou seja ela implícita, seja ela externa, ou seja ela interna, dentro do coração, é um pecado abominável diante de Deus, desse Deus santo. É uma afronta ao Deus Criador. Você deixar de adorar o Deus Criador para adorar um ser, por mais santo que ele tenha sido. E a cada dia, irmãos, a gente vê aumentar o número de santos, E as pessoas então são liberadas para prestar culto a estes santos. Mas dentro da igreja evangélica também. Há certos homens e mulheres cheios de poder, cheios de autoridade, que se autodenominam apóstolos, apóstolas, bispos e não sei mais o que, patriarcas, e que se colocam numa posição quase que de ser adorado. Não podem ser confrontados, ninguém pode discordar do que ele fala, quase que tem que se ajoelhar diante dele para poder obter alguma coisa. É assim que nós estamos vivendo dentro da igreja. E muitos cultos nossos hoje, giram em torno de celebridades que ocupam o púlpito para agradar o público consumidor. E essas celebridades se tornam mediadoras, tomam o lugar de Cristo. Você pode... Uma das coisas que a palavra de Deus nos trouxe e a reforma nos trouxe foi o nosso livre acesso a Deus. Você não precisa de um intermediário para chegar a Deus. Por meio de Jesus Cristo, do sangue que Ele derramou, você pode estar na presença do Deus Todo-Poderoso. O que nós estamos fazendo aqui. Você não precisa ter alguém aqui te mediando para você chegar a Deus, um sacerdote. Por isso que na igreja evangélica não tem sacerdote. Porque a função do sacerdote é mediar. Então você só pode chegar a Deus por meio do sacerdote. E hoje, dentro da igreja evangélica, tem muitos sacerdotes. Só a oração daquele fulano ali é que vale. Então eu vou procurar, porque ele tem uma oração poderosa. Isso não existe, irmão. Poderoso é Deus. A nossa oração só chega a Ele pela misericórdia do Senhor e pela mediação de Jesus. Então, se nós queremos, irmãos, verdadeiramente adorar a Deus em espírito e em verdade,
Entender que o culto não é para nos agradar, não é para agradar o nosso senso de estética ou de humor, mas é para glorificar a Deus pela mediação única de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Tudo isso, irmãos, representa a graça e misericórdia de Deus, porque nós poderíamos estar nesse momento prestando um culto completamente errado a Deus, às vezes confiando em santos, em ídolos, em pessoas que já morreram, quando Deus nos dá a libertação para prestar a Ele um culto em espírito e em verdade por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, agradeça a Deus por isso, porque Ele te libertou. Portanto, irmãos, qualquer coisa que vai além disso não é culto a Deus. E esse é um assunto demais importante, profundo. Não dá para a gente tratar todos os seus aspectos aqui no sermão. Por isso nós vamos continuar estudando sobre isso na escola dominical. Você vai continuar ouvindo sermões sobre isso, porque a nossa função como pastores, como líderes, é que nós realmente aqui na primeira igreja possamos prestar um culto a Deus, que agrade a Ele, que glorifique o seu nome, onde Jesus seja exaltado e glorificado, onde a graça de Deus seja a coisa mais importante, e não nossos desejos, as nossas imposições. Temos ainda a questão dos sacramentos. Temos aqui um sacramento da ceia do Senhor que vamos participar hoje. São muitas as questões, irmãos. Mas para encerrar, eu quero citar novamente Isaías. Se você puder abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, onde Deus rejeita o culto que Israel estava prestando a Ele. E depois de condenar, se você o capítulo 1, a partir do versículo 10, está aí, condenado o culto hipócrita. Não pense que Deus está indiferente ao culto que nós prestamos a Ele. Ele está prestando atenção, Ele está presente. E por isso Ele condena o culto lá de Israel. Mas no final, versículo 18 ao versículo 20, ele diz, ele faz o convite da graça. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os seus pecados, que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Vejam bem, se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada. Porque a boca do Senhor o diz. Sério, sério, sério. Por isso, irmãos, a nossa oração, o nosso desejo é que o nosso culto aqui seja agradável a Deus. Mesmo que Ele não te agrade, mesmo que você queira alguma coisa a mais, mas que Ele seja agradável a Deus, que Ele seja para a glória de Deus, que Ele seja por meio único de Jesus Cristo, que não haja no nosso culto nenhuma estrela, nenhuma pessoa, mas só Jesus. Só Ele seja adorado. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, o poder e a adoração. Só Ele é digno, porque só Ele morreu numa cruz para te salvar. Ninguém mais fez isso ou fará isso por você. Ninguém, mas Jesus fez. Ele venceu a morte, Ele foi àquela cruz, ali derramou o seu sangue,
para que nós fôssemos reconciliados, nos tornássemos o seu corpo, o glorioso corpo de Cristo sobre a terra, que se reúne para adorá-lo, que se reúne para prestar um culto a Ele. E esse lugar se torna santo, lugar de adoração. Que nós sejamos assim, irmãos, esse povo santo, que presta um culto em espírito e verdade, que agrada ao Senhor. Um culto que glorifique a Deus. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a nossa vida, a sua vida. E sejamos esse povo que glorifica ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Essa noite nós somos também convidados, irmãos, à mesa do Senhor, à ceia, ao sacramento que o Senhor instituiu, para que a igreja pudesse observá-lo até o final dos tempos, até que Ele volte. E a ceia do Senhor, ela vem nos lembrar que nós somos salvos pela graça, mediante a fé na obra redentora de Jesus, que derramou o seu sangue, que teve o seu corpo partido em nosso favor. E por meio disso Ele abriu um novo e vivo caminho para Deus, como já disse. Podemos chegar ao trono da graça de Deus sem nenhum intermediário, somente por Jesus. E a ceia, e participar da ceia, irmãos, é um privilégio. É um dos maiores privilégios que você pode ter na vida. Simples, pequeno pedaço de pão, pequeno cálice, sem pompa, sem qualquer outra coisa, para chamar a nossa atenção, para encher de, provocar algum tipo de emoção, mas na sua simplicidade, você é um privilegiado, se você participa, porque foi para você que Jesus derramou o seu sangue, para que você estivesse aqui nessa noite, pudesse tomar o cálice, comer o pão, e assim pudéssemos ter certeza de vida eterna. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Nada maior do que isso. Promessa nenhuma desse mundo pode suplantar essa promessa do Senhor ao seu povo eleito. Por isso nos reunimos aqui, povo santo, para prestar um culto ao Deus Santo, pela mediação única de Jesus Cristo. Por isso eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia, naquele texto clássico de 1 Coríntios 11, onde Paulo dá as instruções quanto à celebração da ceia do Senhor. É importante que constantemente sejamos trazidos de volta a esse texto, irmão. Porque aqui você encontra toda a ordem para participar da ceia. 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 23 em diante diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados pelo Senhor, somos disciplinados por Ele, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Vamos orar? Com a sua cabeça. Coloque-se na presença do Senhor. Momento de confessar o nosso pecado, pedir perdão. Pedir que o Espírito Santo nos torne dignos deste momento, dignos de participar da ceia. Ore ao Senhor, clame a Ele.